Atenção! Este vídeo foi inspirado em algumas informações desta entidade muito comunicativa sobre seu passado. Foi usada a inteligência artificial para ajudar em criar storytelling e criar imagens que podem causar desconforto a pessoas mais sensíveis. Essa história é só mais uma dentre as várias vidas de espíritos que se apresentam ao trabalho incessante na nossa Umbanda. Espero que apreciem. Era o final do século XIX no Rio de Janeiro, uma cidade de contrastes marcantes, o luxo dos salões e a miséria das vielas. Foi nesse cenário que um jovem rapaz, filho de ex-escravizados, lutava para sobreviver. Criado em uma roça de mandioca, o pai dele, embriagado pela tristeza e pelo álcool, descontava sua frustração na família, enquanto a mãe, silenciosa e resistente, suportava a dor em nome do filho. Certo dia, o pai voltou bêbado e, em um surto de violência, espancou a mãe do rapaz até a morte. Aos 13 anos, desolado e sozinho no mundo, o jovem pegou uma cuia com gordura e restos de carne e partiu de casa sem rumo. Com o coração cheio de tristeza e as mãos vazias, ele vagou pelas ruas do Rio de Janeiro, que eram tão implacáveis quanto as memórias de sua infância. Por meses, ele sobreviveu nas calçadas, pedindo esmolas e comendo restos de comida que encontrava. As ruas do Rio eram um lugar cruel para um garoto sozinho. Porém, a escuridão das ruas não era tão profunda quanto a amargura que começava a crescer dentro dele. Sua vida tomou um rumo inesperado quando uma mulher mancando o viu sob os arcos da Lapa. A senhora, dona de um cabaré, havia perdido uma perna em um acidente de carroça, mas mesmo assim, sua presença era imponente. Vendo o estado do jovem, ela o convidou para trabalhar como faxineiro em seu cabaré. O local era sombrio, cheio de luzes coloridas e risadas forçadas, mas, para ele, foi a única chance de sair das ruas. No início, ele limpava os quartos após as noites de excessos, esvaziava cinzeiros e lavava copos. Com o tempo, ele passou a ganhar gorjetas das moças que trabalhavam ali e até dos clientes, que lhe pagavam por favores simples, como entregar presentes discretos para as prostitutas. Enquanto vivia à margem da sociedade, o rapaz observava o mundo ao seu redor e aprendia os segredos da vida noturna. Ele começou a se familiarizar com o mundo dos jogos de azar, trapaceando nos bastidores, juntando cada centavo que podia. A cada dia, ele se distanciava mais do garoto desamparado que uma vez fora, construindo uma personalidade marcada pela esperteza e pela frieza. O cabaré, que no início fora um refúgio, tornou-se seu campo de aprendizado e de sobrevivência. Conforme os anos se passaram, o rapaz, agora um jovem adulto, começou a entender melhor o ambiente onde vivia. O cabaré não era apenas um local de prazeres e pecados, era um microcosmo da cidade, onde os jogos de poder e manipulação se desenrolavam sob as sombras das cortinas vermelhas. Ele aprendeu a ler as intenções das pessoas e a usar isso a seu favor. Entre os risos forçados e o cheiro de cigarro, ele prosperava silenciosamente. A dona do cabaré, sua salvadora de outrora, começou a adoecer gravemente. Com o tempo, a senhora já não podia mais controlar os negócios. O jovem, aproveitando a confiança que havia conquistado, assumiu grande parte da gestão, e quando a senhora faleceu, ele usou suas economias para comprar o cabaré. Aquele lugar, que antes o abrigou como faxineiro, agora era seu domínio. Ele reinava sobre as luzes coloridas, as dançarinas e os frequentadores, mas por dentro um vazio continuava a crescer. O cabaré tornou-se um refúgio para as moças que não tinham mais onde ir, um lar para quem não era aceito pela sociedade. Ele ajudava como podia, mas sua ascensão no submundo carioca atraiu inimigos. A mistura de poder e ressentimento era uma combinação perigosa, e o protagonista sabia disso.
Ele se envolveu com jogos de azar, aprendeu a barganhar com figuras perigosas e, em troca, ganhava influência e proteção. Certa noite, enquanto contava o dinheiro da noite, uma sombra invadiu seu cabaré. Um grupo armado entrou no local, exigindo uma parte dos lucros. Ele se recusou a ceder. As palavras rapidamente se transformaram em violência. No meio da briga, o protagonista foi esfaqueado várias vezes. Seus últimos momentos foram um turbilhão de dor, sangue e gritos abafados pelas paredes do cabaré. Quando ele finalmente caiu, sua visão escureceu e a vida deixou seu corpo. Mas a morte não trouxe a paz que ele esperava. Quando abriu os olhos novamente, ele não estava mais no cabaré. Encontrou-se em uma espécie de nevoeiro denso, onde gritos distantes e sussurros de sofrimento o cercavam. Ele estava em um lugar que parecia uma versão distorcida do mundo que conhecia. O protagonista se via em um umbral, um local onde as almas vagavam sem rumo, presas em seus próprios tormentos. No início, ele se sentiu impotente, à mercê das forças sombrias que governavam aquele plano. Mas conforme os dias, ou seriam anos, passavam, ele percebeu que sua esperteza e astúcia dos tempos do cabaré ainda o serviam bem. Ele começou a negociar com os espíritos que encontrava, barganhando por favores, oferecendo promessas. E assim, sua presença no umbral cresceu. Ele se tornava alguém que sabia como manipular as almas desesperadas ao seu redor. Mas então, algo mudou. Um espírito diferente de todos os outros apareceu diante dele, trazendo uma proposta que ele não poderia recusar. Em meio à escuridão do umbral, onde as almas vagavam em desespero, uma figura distinta emergiu. Era um homem de pele negra, vestido com um terno de linho branco impecável, gravata vermelha e chapéu panamá. Seu andar era firme e sua presença parecia dissipar a escuridão ao redor. O protagonista, agora acostumado às sombras e às barganhas daquele lugar, sentiu algo diferente ao ver esse espírito. Ele não era como os outros. Havia poder em sua presença, uma autoridade silenciosa. O homem se aproximou com um olhar penetrante, que parecia enxergar através de todas as defesas e astúcias que o protagonista havia construído ao longo do tempo. "Você tem talento", disse o espírito, com uma voz que parecia ecoar tanto dentro quanto fora do corpo do protagonista. "Vi como você navega por este lugar, mas há algo maior reservado para você." O protagonista, intrigado, ouviu atentamente. O espírito elegante continuou: "Há um terreiro de Umbanda na Terra, um lugar onde os vivos se conectam com os espíritos. Almas trevosas estão tentando destruir esse local sagrado, buscando vingança e caos. Eles querem abrir uma brecha entre os mundos e desestabilizar o equilíbrio. Quero que você negocie com esses espíritos, os acalme e faça com que recuem. Prove que é mais esperto do que eles." O protagonista hesitou. Ele sabia o quão perigosas essas entidades trevosas poderiam ser. Mas algo dentro dele, talvez o mesmo fogo que o havia impulsionado durante sua vida no cabaré, o motivou a aceitar. Este era o momento de provar seu valor, de mostrar que ele poderia lidar com as forças mais sombrias e manter o controle, mesmo na morte. Ele seguiu o espírito até uma espécie de portal sombrio. Do outro lado, ele sentiu a presença de entidades que exalavam ódio, vingança e raiva. Eram os espíritos trevosos que planejavam destruir o terreiro. Eles se reuniram em um círculo, sussurrando planos de destruição, maldições e desordem. O protagonista sabia que não poderia enfrentá-los com força bruta. Sua arma sempre foi a palavra, a manipulação. Ele se aproximou lentamente e, com uma voz firme, começou a negociar. "Eu sei o que vocês querem", disse ele. "Vocês querem o caos, a vingança. Mas há formas melhores de conseguir o que desejam sem destruir o que ainda é útil."
a tensão no ar era palpável. As entidades hesitavam, suas formas nebulosas se contorcendo em inquietação. Elas estavam acostumadas à violência, à destruição, mas o protagonista estava oferecendo algo mais: controle, manipulação estratégica e o poder de escolher suas batalhas com mais sabedoria. Depois de horas de negociações intensas, ele conseguiu convencer as entidades a recuar. Ele prometeu que, se os médiuns do terreiro começassem a desviar do caminho correto, ele mesmo os corrigiria. As entidades, satisfeitas com o acordo, dissolveram-se nas sombras, deixando o protagonista com a vitória em suas mãos. O espírito de linho branco apareceu novamente, com um sorriso discreto. "Você fez bem", disse ele, "mas isso é apenas o começo. Há mais que você pode fazer. Sua habilidade com as palavras, sua capacidade de navegar entre o bem e o mal, será útil em muitos outros lugares. Você está pronto para um novo título." O protagonista, cansado mas vitorioso, se sentiu diferente. Ele havia passado de um jovem órfão, perdido nas ruas do Rio de Janeiro, para um negociante de almas no umbral. O espírito de linho branco estendeu a mão e uma nova jornada começou. Ao aceitar o convite do espírito de linho branco, o protagonista sentiu que algo dentro de si mudava. Ele já não era mais o homem perdido no limbo, barganhando por sobrevivência. Agora ele tinha uma missão, um propósito que transcendia os jogos de azar e a esperteza dos dias no cabaré. Aquele novo mundo de barganhas espirituais oferecia um campo vasto para sua habilidade em manipular situações a seu favor. Conforme ele continuava a cumprir a função de negociador entre os vivos e os mortos, o protagonista percebeu que seu novo papel exigia mais do que apenas inteligência. Ele precisaria desenvolver uma sensibilidade para lidar com entidades espirituais poderosas e muitas vezes traiçoeiras. Cada espírito com o qual ele negociava representava um desafio único, mas com cada vitória, sua influência e domínio sobre o mundo espiritual cresciam. Entretanto, o peso do trabalho também começou a se acumular. Ao contrário do cabaré, onde o protagonismo e as decisões eram puramente baseados no interesse próprio, agora ele lidava com algo maior: a responsabilidade de proteger o equilíbrio entre os vivos e os mortos. O terreiro de Umbanda, onde ele havia salvado os médiuns das entidades trevosas, tornou-se um lugar de grande significado para ele. Ele não era apenas o negociador. Ele também sentia um certo grau de proteção por aqueles que o buscavam no mundo espiritual, mesmo que eles não soubessem de sua existência. Certo dia, enquanto refletia sobre o impacto de suas ações, o espírito de linho branco reapareceu. Dessa vez, sua expressão estava mais séria. "Você se saiu bem até agora", começou ele, "mas entenda que cada negociação que você faz afeta o equilíbrio de forças além do que os olhos podem ver. Não basta só vencer as batalhas com palavras. Você precisa saber quando recuar, quando sacrificar e, acima de tudo, quando se afastar para que o caos não o consuma." Essas palavras reverberaram no protagonista, que começou a perceber que seu poder vinha com um custo. Ele notou que, conforme se aprofundava nas negociações espirituais, as sombras pareciam se aproximar dele, tornando-o parte daquele plano escuro e perigoso. O peso de cada decisão e de cada barganha começava a se manifestar em sua própria forma espiritual. Ele se tornava mais reservado, mais distante do que um dia havia sido. Apesar de tudo, ele se recusava a desistir. Cada espírito que ele controlava, cada entidade que ele convencia, trazia um novo nível de respeito entre as forças sombrias. E foi nesse processo que ele ganhou um novo tipo de notoriedade entre os espíritos do umbral. Enquanto alguns temiam seu nome,
Outros o respeitavam por sua astúcia e habilidade de manter o caos em xeque. Porém, uma parte dele ainda se lembrava do jovem que havia sido, do garoto que fugira com uma cuia de gordura e restos de carne, desolado e perdido. Essa parte o fazia refletir sobre o verdadeiro significado de sua existência após a morte. Ele já não era o mesmo, e talvez essa fosse a maior vitória que ele poderia alcançar. O espírito de linho branco o observava de longe, sempre presente quando ele mais precisava, mas nunca dando respostas claras. A jornada do protagonista ainda estava longe de acabar, e ele sabia que cada nova negociação o aproximava de algo maior. Mas ele também entendia que, se perdesse o controle, o mesmo poder que o havia elevado poderia destruí-lo. Em uma de suas reflexões, enquanto olhava para o horizonte sombrio do umbral, ele decidiu que não se deixaria consumir. Ele teria que aprender a lidar com a malícia ao seu redor sem deixar que ela o dominasse. E nesse momento de clareza, ele finalmente percebeu o que era necessário para garantir seu sucesso contínuo. Ele não era mais um mero negociador. Ele era agora o guardião de algo muito maior. Certa noite, no profundo silêncio do umbral, o protagonista sentiu uma perturbação. Algo estava errado, mais intenso do que qualquer outra presença que ele já havia enfrentado. O ar ao seu redor parecia mais denso e o nevoeiro sombrio se agitava como se estivesse vivo. As sombras ao longe pareciam se mover por vontade própria, criando formas que ele sabia que não deveriam existir ali. O espírito de linho branco, sempre presente nos momentos cruciais, estava ausente. O protagonista sabia que uma prova final se aproximava. Enquanto caminhava pelo umbral, os sussurros das entidades se intensificaram. Elas falavam de uma força antiga, um espírito trevoso que tinha sido invocado por aqueles que buscavam destruir o equilíbrio que ele tanto lutava para manter. Essa entidade não era como as outras com as quais ele já havia negociado. Era um espírito antigo, cheio de rancor e poder, que não poderia ser facilmente manipulado ou controlado. De repente, ele se viu frente a frente com a entidade. Era uma figura enorme e nebulosa, formada pela escuridão do próprio umbral, com olhos que brilhavam de ódio puro. Seu riso profundo ecoava como trovões distantes. "Você acha que pode manter o equilíbrio?" disse a entidade, sua voz ressoando como o vento entre as lápides de um cemitério. "Eu sou o caos que você tanto teme." O protagonista sabia que palavras não seriam suficientes desta vez. Ele sentia a presença do espírito de linho branco, mas sabia que essa era uma batalha que teria que lutar sozinho. O caos que a entidade trazia ameaçava tudo o que ele havia conseguido, tanto no mundo espiritual quanto no terreiro de Umbanda que ele jurara proteger. Por um breve momento, o protagonista hesitou. A escuridão ao redor parecia crescer, engolindo o pouco de luz que ainda restava. A entidade avançou, suas garras sombrias prontas para rasgar a alma do protagonista. Mas, em meio ao caos, ele se lembrou das lições que havia aprendido. A paciência, a esperteza, o poder de manipular o inimigo ao invés de enfrentá-lo diretamente. Com uma voz firme, ele começou a falar. "Você quer o caos, mas sabe tão bem quanto eu que o caos sem controle é inútil. Você pode destruir tudo, mas o que sobrará para governar? Nada. O verdadeiro poder não está em destruir, mas em controlar, e eu posso te ajudar a fazer isso." A entidade parou, intrigada. Suas formas nebulosas pareceram hesitar. Ela conhecia bem o poder das palavras, mas nunca esperava ouvir isso de alguém que deveria estar amedrontado. O protagonista continuou. "Se você me destruir, outros tomarão meu lugar. Se você destruir o terreiro, outros se levantarão. Mas se você me permitir manter o equilíbrio, juntos podemos escolher como esse caos será usado."
Por alguns instantes, o silêncio tomou conta do umbral. A tensão era quase palpável. O protagonista não sabia se sua barganha seria aceita ou se aquela seria sua última tentativa. A entidade, agora menos ameaçadora, pareceu considerar suas palavras. Então, com um grunhido baixo, recuou. "Você é mais esperto do que eu imaginava", disse a entidade. "Por agora, eu recuo. Mas lembre-se, o caos nunca desaparece, ele apenas espera." Com essas palavras, a entidade se dissolveu na escuridão, deixando o protagonista de pé, sozinho, mas vitorioso. Ele sabia que essa não seria sua última batalha contra as forças sombrias, mas por agora ele havia conseguido proteger o equilíbrio e manter o terreiro a salvo. Nesse momento, o espírito de linho branco apareceu novamente. Com um olhar calmo, ele disse: "Você passou no teste. Agora, você está pronto para um novo título, um novo propósito." O protagonista, ainda ofegante pela tensão, sentiu uma mudança profunda dentro de si. Ele não era mais o jovem que fugira das ruas do rio. Agora, ele havia dominado o caos e se erguido como algo muito maior. Com a partida da entidade trevosa, o umbral retornou ao seu estado de inquietude, mas algo havia mudado. O protagonista, que por tanto tempo lutara para encontrar seu lugar no mundo dos vivos e dos mortos, agora sabia qual era sua verdadeira missão. O espírito de linho branco aproximou-se lentamente, sua presença trazendo uma calma inesperada. Ele olhou profundamente nos olhos do protagonista, que agora estava completamente transformado. "Você provou que tem mais do que esperteza", disse o espírito de linho branco. "Você tem o que é necessário para equilibrar os dois mundos. Sua jornada, que começou nas ruas do Rio de Janeiro, agora te levou a um lugar de poder e responsabilidade. Mas tem uma coisa: este poder deve ser usado com sabedoria." O protagonista sabia que algo maior estava por vir. Seu tempo como simples negociador de almas havia acabado. Ele não apenas barganhava com as entidades, ele as dominava, manipulava o caos em seu favor e garantia que o equilíbrio entre os mundos fosse mantido. Mas ele também havia aprendido que esse equilíbrio era frágil e sua tarefa não seria fácil. "Você tem agora um novo título", disse o espírito de linho branco. "A partir de hoje, você será conhecido como Zé Pelintra das Almas. Seu papel será navegar entre os vivos e os mortos, mantendo o equilíbrio, mas sempre com discrição. As sombras são seu domínio, e sua presença será sentida, mas raramente vista. Use roupas escuras, pois seu trabalho é feito nos cantos onde a luz não alcança." Ao ouvir o nome, algo se encaixou dentro do protagonista. O título não era apenas um rótulo, era o reconhecimento de tudo o que ele havia conquistado e de tudo o que ainda teria que enfrentar. Ele havia passado de um jovem órfão que escapara das ruas com nada além de uma cuia de gordura para um negociador de almas no umbral e agora Zé Pelintra das Almas, o guardião invisível entre os dois mundos. "Você servirá aos terreiros de Umbanda e protegerá os que andam no caminho da luz", continuou o espírito de linho branco. "Mas se eles se desviarem, você será aquele que trará a correção com justiça e sabedoria." Zé Pelintra das Almas aceitou sua nova identidade com serenidade. Ele sabia que a jornada à sua frente seria cheia de desafios, mas também de propósito. Ao longo do tempo, ele se tornaria uma figura lendária entre os terreiros, sempre presente nas encruzilhadas da vida e da morte, oferecendo ajuda àqueles que merecessem e correção àqueles que se desviassem. Seu trabalho era discreto, invisível aos olhos dos que não sabiam o que se passava no mundo espiritual, mas suas ações reverberariam tanto no umbral quanto no mundo dos vivos. Ele não procurava glória ou reconhecimento, apenas o equilíbrio.
Com um último olhar de aprovação, o espírito de linho branco desapareceu nas sombras. Zé Pelintra das Almas, agora completamente em paz com seu destino, olhou para o vasto horizonte do umbral e, com um leve aceno, se retirou para continuar sua missão eterna. Os anos passaram e o nome Zé Pelintra das Almas começou a circular silenciosamente pelos terreiros de Umbanda. Ele era uma presença invisível, mas sentida por aqueles que trabalhavam na linha entre o bem e o mal. Sempre que uma entidade trevosa ameaçava um terreiro ou quando algum médium começava a se desviar de seu propósito, Zé Pelintra estava lá, corrigindo os caminhos com a mesma habilidade e diplomacia que o haviam elevado no umbral. O cabaré onde ele trabalhou um dia havia desaparecido, engolido pelo tempo e pelas mudanças da cidade. Mas a memória de Zé, o rapaz que cresceu nas ruas do Rio de Janeiro, sobrevivia nas esquinas e vielas onde ainda se faziam apostas, jogos e onde as almas perdidas buscavam consolo. No terreiro, os médiuns e os filhos o chamavam carinhosamente de seu Zezinho, um nome que ele gostava de ouvir, especialmente vindo de seu menino, o médium que trabalhava espiritualmente com ele. Zé Pelintra das Almas sentia uma conexão especial. O vínculo que ele havia formado com esse médium era profundo, e ele permitia que o chamassem assim, uma forma sutil de mostrar que, apesar de sua trajetória nas sombras, ele mantinha uma proximidade quase paternal com aqueles que trabalhavam com ele. As moças do terreiro, as mesmas que ele havia protegido ao longo dos anos, faziam oferendas discretas em seu nome. Sabiam que, embora não pudessem vê-lo, ele estava sempre por perto. Elas também o tratavam como seu Zezinho, reconhecendo nele uma figura de respeito, mas ao mesmo tempo de ternura. Zé Pelintra das Almas não era uma entidade que buscava fama ou reconhecimento, mas aqueles que entendiam a importância do equilíbrio entre o mundo dos vivos e o dos mortos sabiam de sua existência. Sempre usando suas vestes pretas, ele trabalhava nas sombras, negociando com espíritos perdidos, controlando o caos e garantindo que o frágil equilíbrio entre os mundos permanecesse intacto. Certa noite, sob a luz da lua cheia, em um pequeno terreiro escondido entre as colinas do Rio de Janeiro, uma mãe de santo acendeu velas para ele. Ela sabia que seu Zezinho havia salvado aquele terreiro de uma grande desgraça, negociando com as forças trevosas que quase o destruíram. Com uma prece silenciosa, ela agradeceu sua intervenção e pediu proteção para o futuro. As chamas das velas brilharam mais intensamente por um momento, um sinal sutil de que sua oração havia sido ouvida. Zé Pelintra observava de longe, sua figura sombria se misturando com as sombras ao redor. Ele sabia que seu trabalho nunca terminaria. A morte o havia transformado, dado um propósito que ele jamais imaginou enquanto jovem nas ruas do Rio de Janeiro. Agora, ele se movia entre os vivos e os mortos com a mesma facilidade com que antes se esgueirava pelas vielas da cidade. No umbral, sua reputação também crescia. Ele era respeitado e temido pelos espíritos mais trevosos, que sabiam que suas negociações com Zé Pelintra jamais seriam fáceis. Ele barganhava com precisão, controlando as forças destrutivas como um maestro em seu palco sombrio. E assim, seu Zezinho, Zé Pelintra das Almas, continuava sua missão, equilibrando os dois mundos, protegendo aqueles que seguiam o caminho certo e corrigindo os que se desviavam. Ele havia superado sua vida de sofrimento e dor, encontrando na morte um propósito maior. Agora, ele era o guardião invisível, o barganhador das almas perdidas, sempre vigilante, sempre presente, mas raramente visto. Sua jornada de ascensão, do cabaré ao umbral, o havia moldado como uma força de equilíbrio e justiça,
e com cada nova barganha, ele consolidava seu papel eterno no mundo espiritual.